Muito bom dia, pedindo sempre que Jesus nos abençoe. Bom, conforme, repetindo, a Marisa já informou sobre a parábola dos talentos. É interessante notar que Jesus, ele nos trouxe aproximadamente 40 parábolas durante todo o seu percurso da sua missão. E somente a parábola dos talentos ela é uma das mais longas e somente Mateus faz o registro dela. Conforme nós sabemos, só para rememorá-la, ela é belíssima, né? É um senhor, e aí a posição do senhor é como se fosse Deus, né? Nós sempre temos que considerar o seguinte, a relação, quando Jesus faz a relação desses senhores, por vezes assim um pouco enérgicos, né? Que não, nós temos que analisar o período. Nós estamos falando de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Então, não dá para nós fazermos comparações, né, que seria o nosso conhecimento, aquilo que temos hoje de informação, etc., colocar esse material, essa visão ampliada que temos na questão de criaturas há 2000 anos, que eram limitadas, a condição de Deus era um Deus ainda, um Deus mosaico, né, ou mosaico, conforme algumas pessoas preferem, o Deus de Moisés, que era um ser antropomórfico, ou seja, o antropomorfismo é uma criatura semelhante a nós, uma criatura, um Deus com qualidades humanas, né? O dia que ele estava de mau humor, que a gente diz assim, que a criatura está com a macaca, o bicho pegava para quem ele não se dava bem, porque Deus também tinha isso, ele gostava de uns e não gostava de outros. Ele era privilegiador, não é? Então, veja, essa era a ideia, essa era o que as criaturas aceitavam. Por isso que, às vezes, o senhor de algumas parábolas é um senhor mais exigente, né? Nessa conformação. Então, o Senhor ia sair de viagem, chamou 3 dos seus servos, dessa parábola dos talentos. E a um ele deu 5 talentos, a gente vai ver em relação às questões depois de valor, efetivamente, do que eram os talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e para o terceiro ele deu 1. Disse, olha, eu vou viajar, vocês cuidem aí desses bens, da minha propriedade, quando eu voltar eu peço contas. Fez isso. Quando voltou, chamou o primeiro que tinha recebido 5, e o primeiro disse, olha, eu fiz uns bons investimentos, etc., né? A gente vê aqui o primeiro de 5, e com esses 5 eu investi nisso, naquilo, e fiz outros 5. Então estão aqui 10 talentos dos 5 que o senhor me deu, 100% em cima dos investimentos que eu fiz. O outro, que havia recebido 2, disse, olha, eu também fiz uns investimentos e tal, e aqui estão os 2 iniciais, mais 2 que eu consegui com as aplicações. E o terceiro, virando-se para ele, disse, olha, eu sei que o senhor é um sujeito que colhe onde não plantou, é extremamente rigoroso, né, com todas as situações da vida. Tendo medo, eu fiz o seguinte, enterrei o seu talento e estou te devolvendo aquilo que te pertence. Bom, qualquer um de nós nessa hora, e foi o caso do Senhor que disse, você não é um bom servo, você deveria ter deixado, no mínimo, esse meu talento na mão de banqueiros. Veja que já tinha esse lance naquela época, que eles agora iam me pagar juros, né? Eu devia ter correção monetária e juros, eu ia receber parte daquilo que me pertence com algo de adicional. Como você é um mau servo, para você, o que você tem, você vai entregar o que tem 10, porque aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. E para você, servo, então por isso que é uma postura, não é mais assim diferenciada do que nós entendemos. Para você, servo, lance-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, é interessante porque essa é a parábola e a proposta é que nós analisemos com autores espíritas e
espíritos a respeito dela. Inicialmente, vale a pena a questão do talento. O talento, em latim, é talentum, significa inclinação, qualidade individual, desejo de fazer, de conquistar. Olha que beleza. Então, há uma colocação dupla. O ensinamento de Jesus ele não fica restrito a uma questão material. Ele vai além disso. Então, ele está falando do quê? De qualidades individuais. Né? Não existe uma criatura no mundo, por mais pobre que seja, né? Pode ser um mendigo que não tenha uma qualidade. Não é fato? Há uns anos atrás, eu vi um grupo de jovens em Nova York, virou vídeo, inclusive, que eles iam nesses chamado homeless, né, os mendigos em Nova York, e o sujeito, primeiro passava, entregava uma pizza inteira para o mendigo. Aí vinha um outro da equipe, tudo sendo filmado à distância, e sentava-se do lado do mendigo e dizia: eu estou com fome. Depois dele ter passado por várias pessoas em vários locais e pedido um pedaço de pizza, que lhe foi negado. E ele sentou do lado desse mendigo, acho que muita gente deve ter visto esse vídeo no YouTube, que ele é muito bonito, e ele pede um pedaço para o mendigo, e o mendigo dá-lhe o pedaço. Até, você veja, né? O sujeito está em dificuldade, ele diz que está em dificuldade, ele divide o pouco que tem com aquele cidadão. Nisso que ele divide, o rapaz se levanta, tira a carteira do bolso, pega um maço de notas e diz o porquê do propósito daquilo que ele estava fazendo. E é emocionante a cena, porque o mendigo entra em lágrimas, começa a chorar, mas copiosamente. Veja, todos nós temos uma qualidade que é possível dividir, independente da dificuldade que nós estejamos passando. Quantas vezes nós não vemos, né, situações... me lembro do Dr. Bezerra de Menezes, né, quando ele estava para o desencarne, a sua enfermidade foi relativamente longa. As pessoas que iam lá para visitá-lo, ele é que consolava as pessoas. E ele estava já em vias quase de desencarne. E ele consolava as pessoas que iam fazer-lhe visita. Funcionava ao contrário. Né? Olha, então, todos nós temos, num grau maior ou menor, alguma qualidade que é possível como um verdadeiro talento. Mas também, se nós formos para o grego, é talenton. O talenton é pesagem, soma, quantia de dinheiro. Você percebeu? A questão do talento ali, quando Jesus aborda, não é pura e simplesmente a relação de valores monetários. É também a questão de valor de natureza íntima, da conquista do espírito. É interessante nós olharmos as questões do talento também pelo aspecto financeiro. Na época que Jesus passa pelo planeta, nós tínhamos duas moedas remunerando as pessoas, via de regra, que eram as conquistadas ou pelos romanos, ou que a utilizavam, que era a dracma grega, que é a moeda de cima, né, com a figura da mulher, ou o denário romano. Ambas eram cunhadas em prata e remuneravam um dia de trabalho. O talento, pessoal, não era uma moeda, o talento era uma barra de ouro, um lingote, que equivalia a 6.000 denários. Você lembra que o denário pagava um dia de serviço. Equivalia a 6.000 denários. Os romanos utilizavam o talento com a pesagem de 32,3 kg, que poderia ser de ouro ou poderia ser em prata. O talento dos nossos irmãos judeus pesava 59 quilos, 59,8. Era chamado de kikar. Uma pena que não quica na nossa mão, né? Mas era chamado de kikar e pesava 59 quilos, 8. Veja, Jesus faz uma equivalência fantástica para a nossa compreensão, de que o seu, o meu, o nosso talento vale absurdamente quando ele apresenta
a parábola, né? Porque a parábola é uma historinha com um efeito moral, com sustentação de caráter moral. Então, ele utilizava daquilo que era conhecido de grande valor para, ao mesmo tempo, colocar a relação feita com a capacidade do indivíduo. É a mesma coisa que a gente, se ele estivesse nos nossos tempos, ele diria assim: sabe o prêmio do Powerball acumulado, que chegou a ser 1,5 bilhão? Né? Então, um senhor veio e deu um prêmio de Powerball para um, 2 para outro e 5 para outro. Né? Percebe? Ele faria uma relação que fosse compreensível para nós, como era compreensível para eles, fazendo o link entre a capacidade do espírito e a condição dos valores, fazendo essa relação, essa atribuição. Bom, interessante notar que ainda havia um outro detalhe no ensinamento da parábola. Os negócios feitos entre o senhor e os servos, eles eram negócios feitos de acordo com a capacidade do servo. Percebeu a relação? Por isso, 1, 2 e 5. Por isso ele faz essa relação, é muito interessante, porque o senhor, então, fazia negócios com os seus servos, onde havia um processo associativo. Era comum uma espécie de sociedade entre o servo e o senhor, e ele, então, de acordo com a capacidade do servo, o senhor fazia os negócios de acordo com o nível de administração daquele servo, o que é totalmente compreensível, né? Ninguém recebe uma proposta reencarnatória, por exemplo, maior do que aquela que possa administrar. A rigor. Se nós formos lá, e eu gosto muito de lembrar essa parte, porque eu gosto muito também desse livro, que é Os Mensageiros, quando você pega o período dos depoimentos, vários capítulos de depoimentos. Né? O depoimento é: olha, eu fiz uma programação, Humberto, aí eu estou desencarnado no plano espiritual e eu estou dizendo a programação que eu fiz, o que eu fiz de fato durante a reencarnação. Né? Então, estou contando a minha história. Antes de reencarnar, programação. A reencarnação e agora desencarnado a minha história. Interessante notar que quando nós vemos todos os depoimentos, e de gente assim que às vezes ocupou cargos mais simples, outros com cargos mais elevados, etc., quando muito uma programação reencarnatória enche uma mão. Não é uma mão, é uma mão. Com quem você vai reencarnar? Estrutura. Não é necessariamente onde, né? Com quem? Se você vai ter responsabilidade, né, de uma união, se sim ou não, pode ser que não tenha. Né? A pessoa vem com uma proposta de ficar solteiro, solteira, sem esta proposta na existência. Você vai ver, tá? Ele não está escrito desse jeito. É o escopo. Se essa união vai ter responsabilidade sobre terceiros, que pode ser adotado, pode ser o que for. Né? Responsabilidade sobre terceiros. Tutorial. Aonde seja, não é local, mas com o que nós vamos trabalhar no bem, que é o exercício das nossas potencialidades. Nos talentos. Não é verdade? Negociação, não. Exercício mesmo. E mais ou menos quando a gente vai reencarnar, desencarnar. Aí você vai dizer, e o resto? O resto é livre-arbítrio. Porque se fosse para reencarnar com uma história todinha ela montada, não precisa reencarnar. Vai fazer o quê aqui? Está tudo fechado, então não tem oportunidade nenhuma. Então, olha que beleza. Com Jesus, nós quebramos a história da heteronomia. Deus é que sabe. Não, quem sabe sou eu. Por isso ele me inseriu, está em mim, em nós, as leis todas da divindade em nós, todos os potenciais divinos, e que eu, olha aqui o servo e o senhor, né? De acordo com a minha capacidade, né, vou executando sem que eu me agrida. Então significa dizer, você pode estar se perguntando, dá para fazer mais do que o programa? Muito mais.
Esse muito a gente fez questão de frisar, porque é muito mais. Vou pegar um exemplo. Aí a pessoa diz assim, mas você pegou o exemplo, o Chico Xavier, quando ele chegou no livro Linha 200 do Emmanuel, e a gente disse, você pegou o Chico, e você é você. Simples. O Chico com as responsabilidades dele e eu com as minhas. Não é verdade? É justo? Justo é. Eu com as minhas tenho que me virar direito, né, para não chegar na posição do servo. Estava com medo, com preguiça, não estava afim, estava chovendo, estava sol, o ar-condicionado pifou, e aí estava um calor miserável, não deu para fazer. Então tá. Ok. Eu perdi a oportunidade? Perdeu. Vai ter de novo, que tem uma colocação do tipo, oportunidade perdida nunca volta. Mentira, volta sim, só que tem um detalhe, volta diferente. Não é? Não volta com as mesmas possibilidades, com a mesma alegria, com o mesmo oba-oba, não é verdade? Estava quentinho, porque o ar-condicionado não estava funcionando 2, 3 dias? Estava. Então você reencarna em algum lugar que fica quente o tempo todo, ou geladão o tempo todo. Você vai sentir calor nunca. Em compensação, você não sabe o frio que você vai pegar. A oportunidade volta, mas pode não voltar do mesmo jeito, com as mesmas pessoas. Mas você não sabe a família que eu tenho. Imagina a peça que você é. Não é? Ou então você é missionário ou missionária, por isso que você veio naquela família. Porque sendo bom, você melhora todo mundo. Né? Porque os bons nascem exatamente para melhorar quem não está bem. O contrário, às vezes, é verdadeiro. Né? Nasce para exatamente melhorar quem não está bem. Pode tocar. Então tá bom. Vamos em frente. Aí, é terrível. Aí eu vi as coisas desaparecendo. Mas aí o Chico, quando chegou no Linha 200, a gente deu toda essa volta para falar do Linha 200. Quando ele chegou no Linha 200, o livro, né, de Emmanuel, a autoria espiritual de Emmanuel, a missão dele estava concluída. A missão dele estava concluída, no Linha 200. Ele, quando desencarnou, tinha 425 livros editados, e depois acharam, grande parte foi Geraldinho, entre outras pessoas, que acharam material das psicografias que ele fazia na casa do Dr. Rômulo Gioviano, que era o chefe dele no Evangelho no Lar, durante 10 anos, todas as semanas. Material suficiente, que já deu mais 100 livros. Tem 525 livros publicados. Eu, particularmente, achei nos arquivos da dona Yolanda César, com quem eu fui os 20 anos na casa de Chico, eu achei uma quantidade enorme de mensagens inéditas que os espíritos, inclusive, mandavam para ela, e coloquei num livro que você encontra na Amazon, que se chama Gratidão. São livros, são mensagens inéditas que eu achei no arquivo pessoal dela, dos quais ela já havia publicado 7 livros das mensagens do filho dela para ela. Então, imagino que deve ter de material ainda na mão de muitas pessoas e numa quantidade. Aí é claro, a missão está de acordo com o missionário. Somos também missionários? Sim, dentro das nossas missões, não é verdade? E olha a beleza, o servo, o Senhor, sabe exatamente o que vale a pena para a experiência, né, atribuindo de acordo com a capacidade de cada um e dando autonomia. Com Jesus é autonomia. Né? Vocês vão ter mais filho? É Deus é que sabe. Como que é Deus é que sabe, nego? É você que sabe com a sua esposa. Não é? Abre essa cabeça. O mundo mudou. Você vai fazer determinada coisa, Deus é que sabe. Não, Deus sabe sim, mas é você que vai saber se vai fazer ou não, se vai botar pressão naquilo que você quer ou não. E quando a gente bota pressão no que quer, não tem barreira. Não tem barreira. Você faz e ponto. Às vezes até mesmo para fazer as coisas equivocadas, que é um aprendizado de como não se deve ser feito. Porque tudo para o espírito é útil. Então, veja como Jesus é um alcance diferenciado na questão dessa parábola. Né? Jesus se utilizava, né, segundo esse livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele se utilizava também
dessas parábolas para fixação dos seus ensinos. Veja como era um mestre mesmo, né? O Caibá Schüttel, essa obra é lindíssima. Devemos ter aqui na biblioteca ou na livraria. Ela é lindíssima, porque o Caibá Schüttel, nessa obra, ele abre essas parábolas e os ensinos de Jesus, ele amplia a questão para o nosso entendimento. Ele se usava, porque é simples. Isso já é uma informação de muitas décadas. Quando você preste muita atenção numa palestra ou numa aula, mas muita atenção, adulto, você capta em torno de 30% a 35% do que está sendo colocado. Por quê? Porque muitas das palavras ditas por mim, que não são minhas, mas são do ensinamento de Jesus, você já viajou, sim ou não? Você já foi para algum ponto aí que você lembrou, que você tomou conhecimento ou que você experienciou, não é assim? Por isso que às vezes a gente diz assim, puxa, eu estava na palestra e a palestra foi para mim. Não foi para você. Foi também para você, principalmente para aquele que fala, né? Que a boca dele está mais perto do próprio ouvido. Não é verdade? Principalmente para esse. Aí, aliás, é primeiro para esse. Mas o fato é por quê? Porque toca numa situação conhecida, experienciada, né? Não só conhecida, como às vezes experienciada. E você viaja até lá mentalmente, né? E para a mente é uma beleza, não tem tempo e não tem espaço. Não existe tempo para a mente. Por isso que você vê casos que quando você ama, ponto. Você lembra daquela criatura amada, você ama, ponto. Quando você odeia também. Né? Por isso que você vê casos de obsessão que duram séculos. Porque o indivíduo vive a realidade, porque para a mente aquilo não passou, está. É fantástico? Então você viaja rápido. E é difícil você saber que o adulto está viajando. Porque às vezes ele está assim. Ele está em Marte, passou por Júpiter. Né? A criança não é verdade? A criança você percebe rapidamente. A criança dá mostras rapidamente. E a parábola, ela tem um elemento de fixação. Você fala uma série de coisas, conta uma historinha, fica... Às vezes a pessoa não consegue acompanhar, né, porque viaja muito, ou porque tem uma informação que ela não se encaixa, ou às vezes também tem preconceito, e a parábola, ela registra a historinha. Ela registra o ponto central, aliás, a historinha registra o ponto central do ensinamento. E você fixa, às vezes, a história. Valeu. Porque à medida que nós vamos crescendo, seja no parâmetro que for, como espíritos que somos, aquilo vai tomando um outro corpo. E vai mexendo com valores nossos que são íncitos na criatura, são os potenciais, né, os talentos que nós temos. À medida que vão desenvolvendo, aquilo brota. Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Você não pensou antes porque antes não estava dando. Não tinha espaço ainda, mas esse espaço ele existe à medida que a gente exercite ele. Veja quanto, né, Jesus tem o título de mestre e era mestre mesmo acima de todas as coisas. E como nós dissemos a princípio, todos somos depositários de talentos. Né? Uns mais, outros menos. Por quê? Porque é uma questão de obviedade. E aquele que enterra, se todos possuem, né, um talento, ou muitos outros, é classificado como um, mas não é uma realidade, todos possuem conforme a sua construção. E enterrá-los ou não, utilizá-los bem ou mal, está na liberdade de cada um. Lembra lá do... E o restante, tudo livre-arbítrio. A palavra, ela é boa? Sim ou não? Eu posso... O martelo, ele é bom ou ele é mau? Depende. Se eu usar o martelo para trabalhar, ele é bom. Mas eu posso dar uma martelada na cabeça de uma pessoa. Ele, por si só, nem é bom, nem é mau. É o dinheiro. O dinheiro é bom ou é mau? Depende na mão de quem esteja. Não é fato? Eu queria que tivesse todo na minha. Depende. De repente, se ele tivesse todo na sua, talvez você perdesse a cabeça com ele.
Mas não significa que a criatura tenha que estacionar diante da busca da melhoria, porque Jesus também não disse que as pessoas que eram miseráveis, pobres, doentes, etc., isso é manipulação feita sobre um ensinamento, porque ele mesmo quebra essa estrutura de desvalorização da pessoa pelas posses quando ele entra na casa de Zaqueu, que todos nós estudamos até aqui, né, para você, se não tem o hábito, a gente está estudando ainda o Boa Nova de Humberto de Campos pela psicografia do Chico. Todos os apóstolos entraram lá e torceram o nariz, né, por causa que o Zaqueu era um sujeito de muito dinheiro, etc., coletor de impostos, aí é que era um problema, imagina. Se a gente não pode pagar imposto hoje, imagina na época de Jesus. Você não tem noção, aquilo não era pagar, aquilo era expoliação do indivíduo, né? Aqui você pagava o imposto para o conquistador, que era o romano, e pagava o imposto para os bacanas que queriam continuar na bacanagem toda, na beleza que viviam, do seu próprio território. Imagina, você pagava para dois senhores, inclusive. Esta é uma situação muito interessante. Então, se a gente não gosta hoje, não ia gostar muito no período do Cristo. Por isso, é interessante nós verificamos que o pessoal entra lá com Jesus, torce o nariz, mas come e bebe da comida do cidadão, né? Lá na casa de Zaqueu. Ninguém saiu para ir para o McDonald's comprar. Estava aquela festona, você dizia, não vou comer isso aqui, não, eu vou para o McDonald's comprar um sanduba lá e fico feliz. Então tá, né? Falar é possível. Não é um talento? A voz é um talento, né? Não é? A língua é um talento. E eu gosto sempre de relembrar, aliás, a mensagem de André Luiz, que se chama A Língua, de André Luiz pela psicografia de Chico. Ele diz que, apesar de ser um músculo, ela não ganha volume à medida que você usa ela. Imagina se ela crescesse quando a gente fala mal da vida alheia. Que vexame. Aquele cara do Kiss ia ficar decepcionado com a nossa língua, né? Porque quando ele tira a língua, fica aquele linguão, ele fica decepcionado com a nossa. Pois é, veja como as coisas se encaixam. Então, se utilizar de um talento de um lado ou de outro, ou não se utilizar, é de direito de cada um, com a responsabilidade que também lhe é inerente. Tem pessoas, diz Emmanuel, que vivem a vida de braços cruzados numa janela, observando a vida alheia. Eu conheci um caso que a senhora acabou caindo da escada, porque comprou uma escada para olhar a vida da vizinhança. Você pode achar que isso é anedota, mas isso é fato, é verdadeiro. Até que um dia subiu na escada e caiu da escada. E que se você fosse o vizinho, você diria o quê? Bem feito! Quem mandou? Claro que quando sendo espírita, vou auxiliá-la. Não é? É a mesma coisa quando você leva uma fechada de alguém na Turnpike ou na I-95, e aí você diz o quê? Vá com Deus, meu irmão, que o Senhor lhe acompanhe. Não é assim? Seja feliz. Mas é um fato, a não reação já é alguma coisa, né? A diretamente, já é alguma coisa, tentar o controle. Você segura o volante pensando que é o pescoço do miserável, mas já não age. Até porque, meu amigo, minha amiga, mais de 30% da população americana anda armada. Opa! A indústria da armamentista nunca vendeu tanta arma como está vendendo já faz uns 2 anos, quase 3. A indústria não tem para entregar. Sabiam disso? Não tem para entregar. Você pode entrar nos sites todos dessas empresas que produzem armas e munição, não tem para entregar. Não tem para entregar. Ok? Então, vale a pena a gente ficar com a linguinha dentro da boca, fechadinha? Percebeu? Porque é até uma questão de salvaguarda de natureza física e principalmente emocional. Que a perda do controle nesses talentos que temos, eles agem contra nós mesmos. Né? E às vezes a gente fica enferma,
e se pergunta por que é que eu estou passando por isso. Olha a situação. Não é? Ou porque está enterrando, ou porque está usando mal, de um jeito ou de outro. Por isso, é uma parábola riquíssima, como as outras também são, para nos alertar. Essa outra obra do Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, ele também traz informações interessantíssimas sobre essa que nós estamos analisando. Ele diz o seguinte: aquele que recebeu 5 talentos, olha que beleza, são espíritos mais experimentados, com missão de repercussão social. São espíritos mais elevados, que já, porque isso não é receber de graça, isso é construção. Merecimento é construção. Eu sempre uso essa expressão de 2 maneiras. Você vai à casa espírita, faz uma assistência, vem aqui ao caso da SSF, faz uma fluidoterapia, melhora de tudo quanto é coisa, das encrencas todas que nós resolvemos arrumar para nós mesmos, e aí você está falando com um amigo, uma amiga, a pessoa disse assim: eu fui lá, fiz a fluidoterapia e melhorei, que foi uma beleza. Ou sarei, sei lá como for. Ele disse assim: você mereceu. Não é isso? Está passando pelo que merece. É cruel, mas é verdadeiro. Divaldo, numa palestra dele, eu gosto muito dessa colocação. Diz assim: eu agradeço a Deus pelo bem que me foi feito, pelo mal que não me foi feito e pelo mal que me foi feito. Porque se aconteceu, é porque eu preciso passar por isso. Por isso que Paulo, o apóstolo, em Atos dos Apóstolos, diz: dê graças a Deus por tudo. Porque é uma realidade. Se a gente não precisar, não passa. Se precisar, vai trocar o ticket do avião, que já não é mais nem ticket. Eu tenho 2 amigos assim. Chegaram no aeroporto, eu vou falar só o último, que era o JJ, aquele que passou direto na pista no aeroporto de São Paulo. Ele chegou no aeroporto mais cedo, a moça disse: tem lugar nesse voo, quer ir? Disse, claro. Ela começou a fazer o check-in, ele falou assim: Humberto, me bateu uma fome, mas tão absurda, que a sensação é de que eu não comia há mais de 1 ano. Foi tão absurdo que eu virei para a atendente e disse: não vou nesse voo. Eu vou no meu, que é o próximo. Eu disse: mas por quê? Já está praticamente feito o check-in. Ele disse: eu estou com uma fome miserável. Eu disse: não, mas eles servem algo para o senhor comer durante o voo. Eu disse: não. Eu estou com fome assim, eu tenho necessidade de jantar, né? de comer uma comida decente. Eu vou procurar um restaurante porque eu não estou me aguentando de fome. Só faltou ela poderia ter dito assim: olha, então o senhor não vai morrer hoje. Impressionante. Se não tem que passar, não passa. O outro foi o Datan, aquele que caiu na vizinhança também, que ele perdeu a hora. O pior é que é assim daqueles sistemáticos, com horário. Ele perdeu a hora, uma coisa inimaginável para ele. Chegou lá no aeroporto, o voo estava fechando, ele bateu boca com a atendente, porque ele queria embarcar. A atendente disse: o senhor não vai embarcar? Ele ficou todo assim, cheio. Ela disse: agora que o senhor não vai mesmo. Aí chamou o gerente, o cara queria, porque queria, disse: não vai, fechou o voo, não vai. Eu tenho uma questão de expedício, né? Sempre falo que o que não tiver que acontecer, o que não tiver que passar, não vai. Mas e o que tiver que passar, o que tiver que acontecer, vai acontecer passar? Depende. Depende da seguinte situação. Você pode mudar a sua história. Para os nossos amigos internautas, a pergunta foi: e o que tiver que passar, vai passar? Tudo depende. Eu posso mudar a minha história. Eu posso mudar a história dos 2 lados. Não tenho que passar e passo. Por quê? Não deveria, não tenho necessidade, mas começo a tomar atitudes que me levam a uma situação que eu me complique.
Eu tenho necessidade de bater boca com motoristas, seja na rua? Não tenho. Posso promover uma situação que não estava amarrada nas minhas necessidades. O contrário também, eu posso transformar. Aliás, esse é o grande desafio. É o talento. Não estou aplicando ou estou aplicando mal. O que é que você faz? Vou começar a aplicar melhor, ou começo a aplicar, ou começo a mudar as minhas aplicações. Não é assim? Eu mudo a minha história. Não falamos lá do Chico? Eram 200. Está em 525. Livros. Usando o exemplo do Chico, pode usar o exemplo nosso, de cada um de nós. Você pode... E esse é o ponto. Por isso que tem essa elasticidade. Por isso que o processo não é de ação e reação. Não é a terceira lei de Newton. Isso é física. Para cada ação, uma reação correspondente. Não é assim? Nosso processo é causa e efeito. Como eu sou o causador ou a causadora, eu venho causando inadequadamente até aqui, posso começar a inverter a história. O que vai acontecer com os resultados lá? Eu vou tomando atitudes mais positivas, aquilo que era negativo começa a ser consumido, da mesma maneira como a gente vai saudando o empréstimo que nós fizemos lá, o mortgage, por exemplo, para a casa própria, financiamento do carro, você vai pagando, vai diminuindo lá o valor pela lógica, né? Se isto é uma lógica numa vida normal nossa, olhemos para as questões da divindade, que é amor puro. É que nem coração de mãe. Não é verdade? Você apronta um monte com a sua mãe, depois você chega lá e diz assim, sabe o que é? Me bateu uma vontade de comer aquele mungunzá, aquela canjica que a senhora faz, e ela faz. E a gente foi um calhorda até agora há pouco, não é verdade? E ela faz. Ora, se a mãe é assim, imagina Deus. Né? A grandeza. Bom, mas vamos voltar para os talentos? São esses espíritos mais experimentados com essa missão de cunho social, que não necessariamente a mídia alcança. Às vezes, né, nós temos muitas pessoas que estão dentro do lar até, que são criaturas que fazem uma diferença no lar, na comunidade, e que a mídia ainda não alcança, mas eles fazem grandes diferenças e não são vistos como uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, Chico e tantos outros, um Divaldo, como tantos outros, né? Mas fazem a diferença em relação à sociedade. Outros dos dois talentos são as tarefas mais restritas. Quando fala família, cuidado que não é só aquela meia dúzia. A família ela toma extensão na condição dos amigos de filhos, dos parentes, né? Veja, a gente vai estendendo, é de âmbito familiar, mas a família não é só o grupinho de dentro de casa, ela toma dimensões. Quem são os nossos familiares aqui? Os meus são vocês. Eu não tenho familiar consanguíneo aqui. Eu tenho os meus amigos, as minhas amigas. Espero que vocês me tenham como amigo ou amiga, que vai ser muito bom para mim. Porque se vocês me tiverem assim, eu rezo para vocês emagrecerem. Se vocês não me tiverem, eu rezo também, mas para vocês engordarem. Ok? Essa é a minha vingança. Eu vou rezar, mas tem dois objetivos diferentes. Mas é uma realidade, não é? Qual é a nossa família, se não os nossos amigos? As pessoas queridas com quem nós temos essa oportunidade de estarmos estudando, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Podemos não ter assim uma proximidade muito grande, mas há um processo construtivo. É um processo construtivo. Quem pode dizer que amanhã, em outros momentos de outras existências, a gente não vai precisar um do outro? E você vai reencarnar? Vou. Dá para você me levar? Porque ninguém está me querendo. O pessoal está dizendo assim, é uma mala sem alça e eu não vou te levar. Dá para você me quebrar essa? Não é verdade? Dá para você me quebrar essa? E, finalmente, um talento é a responsabilidade de promover o progresso espiritual de si mesmo. É o esforço individual, o que faz sentido, né? É o esforço que a gente faz no sentido de nos melhorar, e à medida que a gente melhora, a gente começa a refletir no outro. Até porque o outro e a outra são um reflexo de nós mesmos.
que hoje, estudando as questões de vibração e energia, a gente descobre, até energeticamente, não vou com a lata daquela figura. Por que será? Vai ver que é meu inimigo do passado. Conversa. Tem alguma coisa ali que pega aqui, que eu não tenho consciência, e que está me incomodando e que eu preciso saber o que é que está pegando aqui. Ou, às vezes, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa. Que ótimo. Tem alguma coisa aqui que está refletido ali que é muito positivo e eu preciso trabalhar ainda mais isso para tomar maior dimensão. Já não é usar o talento, seja de uma maneira positiva e que a gente sabe que energeticamente funciona maravilhosamente bem. Por isso, os servos que multiplicam os talentos representam as pessoas que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, ou os dons que foram contemplados, ou seja, que construíram, cada um de acordo com a sua capacidade. Lembra lá de Jesus? O Senhor fazia negócio de parceria com o servo de acordo com a possibilidade do servo. E o servo que deixa improdutivo o talento, livre-arbítrio, simboliza aqueles que perdem as oportunidades para o seu adiantamento espiritual. Vai ter outras, sim, como falamos a princípio, só que é diferente. Não existe nada pior do que repetir de ano. Lembra da escola? Os colegas já não são mais os mesmos, a matéria mudou, porque avançou, né? O currículo às vezes altera, já não é mais o mesmo esquema. Às vezes a gente pode ter mais dificuldade, o dinheiro pode estar mais curto. É diferente. Volta, mas tem diferenças. Por isso, o foco em quem? Em nós, e de nós para o outro. Por isso que a gente vive em sociedade. Senão nós seríamos todos ermitões. Nós vivemos em sociedade, começa na sociedade familiar, que é o exercício do relacionar-se. Reencarnação é exercício de relacionamento, onde a gente tem os nossos talentos, os outros têm também, às vezes são diferentes, a gente vai fazendo uma adaptação e se trabalha em conjunto, apesar das diferenças, porque nós não somos iguais, a gente tem resultados positivos como um conjunto. O que é a beleza? É só olhar a história da nossa humanidade, o quanto nós crescemos e o quanto nós vamos crescer ainda. Dá para você imaginar você ter uma vacina em 1 ano e pouco? Mas é que um século atrás a ciência evoluiu, que foi um absurdo. Você imaginou se o cara de 1918, 1920, que é a gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, é que a Espanha não eles não tinham controle sobre a informação, não tinha censura. Foi a Espanha que divulgou o problema da gripe, que na verdade era americana, que trouxeram dos campos de batalha da Primeira Guerra, que terminou em 18, que foi de 14 a 18, e que, né, foi uma devassa. Você tinha celular naquela época? Eu sou da época de uma cidadezinha que eu fui visitar, e sou da época que você manivelava o telefone. Você sabe o que é isso, não? Se sabe, nem toca, nem lembra. Você tirava o fone do gancho, manivelava, tocava na telefonista da cidade, que era a maior fofoqueira da cidade, né? Porque ela ouvia a conversa de todo mundo. Aí, você queria ter informação, se ligava para a telefonista, ela sabia de tudo, de todos. Aí você dizia assim, eu quero falar com o Falcão. Que Falcão? O número dele é 250. Era a quantidade de telefone que tinha, 250, 300. Aí ela fazia a conexão, né, com aqueles pinos que você só vê em filme, e ligava a minha casa com a casa do Falcão. Aí eu falava com o Falcão, que ela ficava ouvindo, evidentemente se interessava no assunto. Declaração de amor para a pessoa errada, a cidade toda ia ficar sabendo, sem vergonha! Não é verdade? Olha que beleza, né? Olha que beleza.
a gente não deixar esses talentos improdutivos e o que é que nós estamos fazendo como sociedade. Não é fato? Que é uma grande família. Olha a beleza que nós temos de conquistas. Isso aqui é o começo. Em 1944, com o livro Nosso Lar, o que você tinha de tecnologia lá é o que a gente tem aqui hoje. Significa que os caras estão muito mais à frente. Para nós, aquilo lá é ficção científica. Nós estamos conseguindo fazer determinadas coisas que eles já tinham em 1944. Por exemplo, o aeróbus, que ele usa eletromagnetismo sem precisar de trilho. Pra você ter uma ideia, quando o Chico lançou Renúncia, o livro de Emmanuel, o Emmanuel, há 51 anos atrás, que tem essa obra, 51 anos de existência, o Emmanuel falou de que o planeta que Alcione habita era um planeta que circundava 3 estrelas, que a gente chama de Sol, a nossa. Para encontrarem um planeta chamado exoplaneta, que é fora do nosso sistema solar, que girasse em torno de 2 estrelas, demorou quase 40 anos depois da publicação dessa obra. Os caras já tinham conhecimento disso, que estava trazendo num livro que a gente trata, assim, às vezes, como um livro de romance, que tem informação ali que é absurda. A movimentação dela em relação à questão de visitar o Pollux, a situação do reencarne dela, as questões de adensamento perispirítico, tem muita coisa ali que, se a gente passar como romance, você não vê, não é verdade? São os talentos dessas conquistas desses espíritos que nos espantam a todos. Por isso que, quando ele diz, porque a todo o que se tem se lhe dará e terá em abundância, quanto mais nós utilizamos desses talentos, exercitamos as nossas potencialidades, mais nós nos capacitamos a receber oportunidades para o exercício delas. Olha como é lógica a coisa, não é? Quanto mais o indivíduo se capacite, mais ele se prepara, está preparado para posições maiores, o que faz todo sentido. Então, porque aquele que tem lhe será dado em abundância, quer dizer, as oportunidades crescem e surgem à medida que eu me exercite. Por isso que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Quando aparecer, não fica com aquela conversinha, não é, flácida para bovino ressonar, que é conversa mole para boi dormir, não é? Assim, puxa, fulano, dá para você fazer? Ah, eu não estou preparado, não estou preparado. Se não tivesse, não tinha oferta. Mas, ponto. Porque os espíritos sabem muito bem para quem quer dar trabalho, quer que se realize o trabalho, dá para quem tem muito. Porque quem não tem nada e não quer fazer, se der para ele, não vai fazer também. Faz sentido ou não? Né? Enterrou o talento, né? Ele deitou do lado para dormir. E quando vem o Senhor, a gente nunca sabe quando vem. Não é? Assim, ó. Não dá para adiar. Domingo não é dia de desencarnar. Não, mas você vai dormir. Aí é que a gente não dorme. Você vai sair do corpo não dói. Aí é que a gente não dorme. Mas você sai do corpo. Eu gosto muito lá daquele livro, eu sempre cito, aquele Educação para a Morte, do professor José Herculano Pires. Você morre de medo de morrer, treina toda noite. Vai treinando. Um dia você consegue. Um dia você alcança o resultado. Mas é lógico. A gente nunca sabe quando é que o Senhor volta de viagem e diz: o que é que você fez com os talentos que eu te dei? Só que esse processo não existe. Isso é uma questão meramente consciencial. Sou eu diante de mim mesmo. Quando me conscientize e vejo, às vezes, que eu enterrei o que eu podia usar. Ou usei inadequadamente. Não tenho punição. Prova é processo educacional. Expiação é processo de reeducação. Não é de castigo. É reeducar. É preciso ser reeducado. Repetir aquilo que não soube ou negligenciei o que fiz. Por isso que, mas o que não tem,
até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Diz Rodolfo Caligares, vai pegar uma reencarnação, meu nego, que não vai ter do que reclamar, ou só vai ter do que reclamar. Né? Ali é que o bicho pega, né? A oportunidade se renova, não é verdade? Está com calor? Você nem sabe o que é calor ainda. Né? Ou está com friozinho? Você não sabe o que é frio. É construção. Isso é justiça. Livre-arbítrio. Isso é justiça. Eu faço o que eu bem entendo e me responsabilizo à medida da minha conscientização, né, porque eu não me conscientizo de uma vez, sobre aquilo que eu fiz. E aí, consciente, preciso melhorar aqui, mudar ali, etc. Né? Vou fazendo ajustes. Aí, por isso que Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, também pelo Chico, diz o seguinte, que é uma beleza, numa das frases, passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, porém cada ser recolhe as águas segundo o recipiente que se faz portador. Se eu sou responsável, vou com um balde grande. Se eu sou daquele, né, famoso somebody love, vou lá com uma xicrinha de café. Está lá o rio. Eu pego de acordo com a minha capacidade, daquilo que eu investi ou deixei de investir. O que é justo, porque senão seria um processo injusto. Aquele que nada faz recebe na mesma proporção, tem a mesma capacidade do que aquele que, de repente, se esforça a existência inteira. Nesta outra obra, Fonte Viva, também pelo mesmo autor espiritual e pelo mesmo médium, é interessante todas essas fases da nossa existência, não é verdade? E ele diz a respeito, e ela é bem significativa, né, da criança até a situação do túmulo. Ele diz, muita gente na vida agarra-se ao medo da morte, e na morte confessa o medo da vida. Ah, vou ter que reencarnar? Aquilo é uma roubada, nego. No Livro dos Espíritos está lá que o corpo físico faz para nós é tão adensado que é a mesma coisa que você, como espírito, andasse dentro de um pântano. Tamanho é a densidade. É por isso que a gente não vê perispírito dos espíritos encarnados ou desencarnados, porque eles estão numa velocidade muito mais alta. Quando eles olham para nós, eles nos veem em câmera lenta, dado o adensamento do corpo, né, que muitas das nossas possibilidades são reduzidas. Porque a gente já faz algumas encrencas que arruma com essas possibilidades. Imagina se a gente tivesse elas ampliadas. Olha como a sabedoria divina age de acordo. Né? Por isso que, às vezes, na existência, ficam agarrados ao medo de morrer. E, quando está lá, tem medo de viver no sentido de corpo físico. Por isso que é interessante, nesse momento, que está havendo essa prestação de contas com o Senhor, que é algo, repetimos, consciencial, que Emmanuel diz, por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Não adianta ficar dizendo que tem medo. O importante é saber que nós precisamos investir em nós mesmos e confiar em nós mesmos, porque Jesus continua confiando em todos nós e aguardando que nós façamos por nós exatamente aquilo que é o de melhor para a nossa evolução. Por isso, a todos, um bom domingo e muita paz. Que Jesus nos abençoe.